Aô, tchá, tchá, tchá! Estamos aqui mais uma semana com o nosso podcast Modelão da Roça. Para você que saiu da roça, mas a roça não saiu de você. Semana passada a gente teve um bate-papo aí com o seu Ademir Galitsky, falando sobre natureza na veia. Hoje estou tendo a grata satisfação e a honra de receber um amigo de longa data, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito profunda por ele. Primeiro pelo brilhante trabalho que ele faz, mas acima de tudo pelo ser humano que ele é. Mestre Divino Martins de Jesus. Por que mestre? Porque ele tem formação acadêmica em ciências contábeis e tem uma profissão de paixão que não é nem um hobby, né? Isso aqui é um legado que ele está deixando por sobre a terra, que é a apicultura. E aí, Divino, tranquilão? Tranquilo, tudo Seja na paz. bem-vindo aqui. Eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco do nosso trabalho com esses insetos maravilhosos. Abelha é um inseto, né? Inseto, É um inseto. inseto. Divino, bom, eu já disse aqui, você é professor de ciências contábeis, né? Mestre, né? Ciências contábeis com mestrado em controladoria e finanças, mas isso é lá na academia. Aqui eu sou o cara das abelhas. O cara das abelhas. E do couro também, né? Nós Do temos... couro é só uma parte burocrática, né? O couro hoje a gente cuida um pouco da logística, né? Eu estou no segmento aí já há mais de 30 anos. Mais ou menos na mesma época que nós começamos com as abelhas, nós começamos no couro também. E é um negócio que eu gosto bastante, admiro Uma muito. outra hora vamos falar também sobre isso. Podemos. O couro, para quem não sabe, é o paletó do boi, né? O que é o paletó do boi? O couro do boi, verde, né? Claro que, no caso ali, você pega o couro verde e salga ele, né? Há uma diferença técnica. Couro é curtido, verde é pele. Ah, então no seu caso ali é o couro mesmo. Eu já estou no estágio do couro, mas tudo começa com a pele. E a fragrância é a mesma, né? Não, Cara, aqui não costuma, né, Divino? na verdade é um outro erro, né? Nós não viemos para falar disso, mas vamos lá. Aquele mau cheiro que você percebe, que exala dos curtumes, aquilo é uma reação em cadeia de produtos químicos. O couro em si não tem mau cheiro, a não ser que você deixe ele apodrecer, né? Porque depois você pega o couro curtido, é um cheiro delicioso. O wet blue é um cheiro gostoso. O wet blue é o azul molhado, é o estágio que o Mato Grosso mais exporta hoje. Que legal. Bom, mas não foi para falar de couro que a gente está aqui hoje. Eu estava falando aqui, puxei esse viés aí, porque o Divino ele é polivalente. Abelhas, Divino. Como é que a apicultura entrou na sua vida? Por uma necessidade. Eu sou de 1961. Sofri muito com bronquite na minha infância, ali no final dos anos 60, virada para 70. Se eu tomasse um picolé de dia, de noite, nem eu nem ninguém dormia na casa. Então o povo tinha aquela coisa: nossa, mel é um excelente remédio. Está aí a primeira lenda. Mel não é remédio, mel é um alimento completo que deveria e deve até hoje ser utilizado como base para xaropes caseiros, etc. Então mel não é remédio. Não é remédio. Mel é um alimento dos mais completos do mundo. Isso ninguém discute. Tem contraindicação? Praticamente nenhuma. A gente pode falar disso daqui a pouquinho. Mas aí, quando uma vez eu me lembro, a mamãe conseguiu um mel lá com uma madrinha minha até, lá na roça em Minas ainda. E aquilo, eu ficava imaginando, nossa, o cara que tirou isso aqui deve ter aquela capa de Superman, né? Porque todo mundo, a abelha é um bicho terrível e tal, né? Tem muita coisa ruim sobre as abelhas, né? Tem muita lenda, tem muita... Folclore também. Muito folclore, muito mito e muita verdade. Aí o que acontece? Quando eu cresci com aquilo, né? Depois eu sarei do bronquite, quando eu conhecia a família da minha esposa, ela também tinha um irmão que sofria muito com bronquite. Eu vi por vezes a minha sogra fazendo xarope com plantas medicinais, porém usando açúcar, né? Queimando açúcar em casa. E eu falei, fazendo aqueles escaldadão. Aquele cheirão de açúcar queimado em casa. Laranja, alho, limão. Isso, folha de guaco, poejo, hortelãzão, etc. Limão, né? Pô, mas será que é tão difícil assim produzir mel, né? Aí aquilo foi me intrigando, até que recém-casado, meu sogro e eu tentamos começar a criar abelhas lá no interior de São Paulo.
Você ia rir se você visse a primeira experiência. Deu tudo errado. Imagina, né? Deu tudo errado. Ele quer usar a força contra o bicho que não tem nem condição. Olha, uma coisa que já deu errado, começou errado. A gente não tinha equipamento adequado, ninguém nunca tinha lido uma linha de teoria sobre abelhas. Uma instrução, um tutorial. Nada. Não tinha um Google, né? Que Google? Naquele tempo não tinha. Aonde? Que ano foi esse, Divino? Olha, nós casamos, eu e a Elza, em 82. Eu acho que isso foi por 83, 84. 40 anos. É. Aí alguém lá falou pro meu sogro que tinha um eucalipto lá no sítio dele, que tinha uma abelha lá. Aí vai eu e meu sogro para lá, olha o tamanho do erro, machado, cara. A abelha detesta machado. Batida de machado Ela vai jogar a onda, né? É como um diapasão. É um terror, né? Bom, quando a gente conseguiu botar o eucalipto abaixo, meu sogro era mais novo que eu era molecão, 2 machados cortando, foi rapidão, o eucalipto, cortamos o pé dele, em vez dele... E a vibração das ondas, né? Em vez dele cair, ele ajoelhou em cima do outro, ele encostou no outro. Aí ficou lá aquele piseiro, a gente não conseguiu trazer ele pro chão, enfim, abandonamos a missão, né? Pô, sabe quando você volta para casa frustrado? E as abelhas? Ficaram lá, porque não tinha como. Elas estavam no oco, no oco dele, mas estava lá para cima. Uma coisa que a gente tem que observar ao trabalhar com abelhas, sobretudo na captura. Você nunca vai encontrar uma colmeia, uma família, trabalhando com o furo para cima e o produto para baixo. Vai ser sempre o contrário. Ela vai entrar de baixo para fazer o favo lá para cima, fazer a produção, gerar os filhos dela e tudo para cima. Sempre ao contrário. E ela estava lá na ponta do eucalipto. Ficou até lá. por uma questão de segurança. Segurança, higiene, né? Ficou lá. Perdemos aquela viagem. Um tempo depois, meu sogro tinha lá uma terrinha lá e tinha um mato. E lá tinha umas um pouco mais fácil de mexer do que o eucalipto, que ficou encostado no outro. Aí nós fomos para lá. E, para resumir a ópera, quando nós mudamos para cá em 87, eu e a Elza e o Vitor, que é o meu filho mais velho, nós já tínhamos 3 colmeias. Assim, num modelo caixotão, modelão da roça mesmo, como é o nome. Bem tosco mesmo. Bem tosco. Feito de machado. Mas, cara, para quem queria ter uns 3, 4 litros de mel por ano, a gente já estava na glória. Porque eu já tinha. A abelha, ela produz uma vez por ano. Depende muito da florada, do manejo, né, e tal, mas assim, usando os recursos naturais, naquele período que as estações do ano eram mais regulares, elas produzem no período seco do ano. Então, digamos que isso vai de junho até lá quase início de novembro ali. Dependendo do manejo, você consegue tirar mel. Isso eu estou falando do meu modelo, não estou falando de profissional, tá? Sim. A gente consegue tirar mel 3 vezes por ano na mesma colmeia. Tá. Você começou aí, entre erros e acertos, você começou a produzir mel mesmo em 87. Em 87 eu mudei para cá, eu já estava produzindo. A minha meta era produzir uns 3 litros por ano, para o gasto da minha família. E no caso, a minha sogra ainda tinha que lidar com um filho que tinha problema também. Eu já estava produzindo uns 10 litros por ano, tá? Em 87, mas de uma forma bem tosca. Isso lá no interior de São Paulo. Mesmo sabendo que o mel não era remédio. Mesmo sabendo que não era remédio, mas aí eu já conseguia entender que aquilo era possível. Que eu produzi. Não era mais o Superman, era o divino. Opa! Cara, eu e meus sogros ali apanhando, sem nunca ter lido uma linha, sem nunca ter... E tem muita coisa que vendem na rua aí falando que é mel, viu? Vocês tomam cuidado. E tem uns caras de pau que fazem uns meladão aí, enfia até colmeia dentro, e põe um monte de coisa. Ó, o mel vem não sei da onde. Como é que faz para identificar o mel divino? Nossa, isso é fantástico. Uma vez tentaram me pegar com isso. Fui com o Vitor numa escola de ensino médio e mostrar lá, obviamente sem a colmeia, só a caixa, né, o ninho, a melgueira, o equipamento. A gente já estava bem avançado nesse tempo e a diretora quis me pegar com isso. O senhor conhece um teste confiável? Eu confio num bom laboratório. De vez em quando eu levo meu mel para analisar e tal. Ela disse, não, eu tenho um. Eu sei fazer um. Eu vi num programa de TV aí, de uma pessoa famosa da época. Eu disse, tudo bem, a senhora tem os recursos para fazer? Tem, então vamos fazer. Álcool 96. Ela tinha mimeógrafo, lembra disso? Lembro. Mas tinha que ser álcool 96. Que senão não dá para... Aí ela tinha visto isso no programa. programa. Da prova. De lá para cá, a prova vinha cheirando, literalmente cheirando álcool. Aí de lá para cá veio a professora lá, a diretora, com uma jarra de vidro, botou um pouco do nosso mel,
Mistura, mistura, mistura. Se for qualquer outra coisa que não seja mel, ele não separa. Se for mel, ele separa. Opa, aprendi mais uma, né? Obviamente eu sabia que o meu era mel, então separou, né? Hoje até está difícil de fazer isso, porque álcool 96 hoje só com receita, né? Até os 70, não é 70. Né? Mas ali foi um experimento bacana. Aí, o que o povo diz com relação a esses que você colocou, esses mandrake, né? O cara vira a garrafa para cima, a bolha sobe lentamente. Qualquer líquido denso vai fazer isso, tá? Aí alguém já disse também, outra lenda, se você molhar o fósforo no melado de cana e riscar na caixa, ele não pega, e se você molhar no mel e riscar, ele pega. Outra lenda, ele pega, eu já testei. Tá, então eu continuei com o meu laboratório e na memória esse teste que a diretora lá do colégio me ensinou. No álcool 96. No álcool 96. Ele não mistura. Não tem um ano, eu fui entregar um mel que a minha filha vendeu lá para os amigos dela da corporação. Aí cheguei lá, um major lá muito simpático, tal, falou, me perguntou, eu falei tudo isso para ele. Ele falou, vamos fazer um teste mais simples. Então, Arizona, o que a gente precisa ter em qualquer atuação é ter humildade de dizer, eu quero aprender isso. O cara me levou lá na cozinha, pegou um prato de vidro, prato comum de vidro, pegou uma tampinha de garrafa PET, despejou o nosso mel, pôs no prato, deu aquela mexida, igual quando você está bateando ouro. Sei. Ficou aquela plastrazinha de mel no fundo do prato e jogou água gelada e me mostrou. Falei, seu mel é puro. Aí, como assim, major? Olha aí a memória genética do mel. O favo, ele desenha no mel. Ah! Simples assim, água mineral, não pode ter produto químico. Eu falei para ele que eu ia contar isso aqui, ele falou, conta, Qual e se era o quiser... Major? Major dos Santos. Major dos Santos, eu aprendi mais uma. Ele falou, pode contar lá e pode usar meu nome. Que legal, comando. TKS pela informação preciosa. Então quer dizer, olha, eu chego a arrepia. O código genético do mel. Colocou ali no fundo ali, umectou, jogou água. Água gelada, água mineral, né? Não pode ter produto químico. Você vê nitidamente o desenho do favo. Produto químico que ele fala é água da torneira com cloro, né? Tem que ser água mineral. Tem que ser água mineral. Assim, aí eu falei... Aí ele aparece o desenho ali. Aparece, ó, o mel é puro. Aí tá, depois eu voltei outras vezes lá, agora ele tá no outro setor da PM aí, eu voltei lá onde ele ficava. E toda vez que eu ia lá, ele fazia o teste. Tinha cheio de gente no setor dele lá, ele chamava os caras, vem cá, vou mostrar para vocês que o companheiro aqui não vende gato por lebre, ele vende mel. E aí, quantas vezes fizer, às vezes você leva um mel mais fluido, da época mais de chuva, tá mais fluido. Mel, outra coisa que as pessoas falam, mel que é mel não açucara. O mel não é para colocar na geladeira. Outra lenda, mel puro também cristaliza. Cristaliza. Mel puro também cristaliza. Vai depender do quê? De uma série de fatores, mas se você quiser fazer um experimento, se você tiver uma propriedade e tiver, por exemplo, um pequeno canavial lá, você pode ter a mata de um lado, ou a florada de citros, o que você tiver lá, e o canavial do outro. Se ela carregar aquele produto do pendão branco da cana, vai cristalizar o mel. Vai cristalizar o mel. Isso não Divino, eu lembro que uma vez, o mel dessa peixe, ele é avermelhado. Avermelhado. Embora a flor seja branquinha, ele sai avermelhado. Então, quer queira, quer não, o material genético do que a abelha consumiu ali já vai estar inserido ali. Por isso que o mel, agora eu vou voltar de novo. Então, mas o mel não é remédio, mas tem poderes curativos. Muitos, infinitos. O mel e o pólen, eles perdem em alguns aspectos apenas para o leite materno. Em complexidade. Riquíssimo. Esse aqui que vocês estão vendo aqui é mel com pólen. Aqui está a safra. O Divino, ele marca aqui a fazenda onde ele pegou e a época em que foi extraído. Esse mel aqui é um outro processo que ele faz, que daqui a pouquinho a gente vai explicar. Você não tem alergia a abelhas? Não. A pessoa que quer começar a mexer com mel. Primeira coisa, tem que ter o que a gente chama lá na roça, inclinação. Se você não tiver inclinação... Ou vocação. Não adianta, cara. Recentemente eu soube de uma galera aí que fez um curso do Senar, né, em Poconé, região propícia para criar abelhas. Não tem aptidão para o negócio? Não adianta. Se o cara não tiver a química, não tiver a genética para o negócio, não adianta.
Paciência, não é força. É como você disse, é berranteiro, né? É força ou é jeito? É jeito. Então, a abelha é a mesma coisa. Então, por exemplo, uma outra coisa interessante, em apicultura, você não pode ser um exército de um homem só. Se você for fazer isso, você tem que ter um parceiro. Não dá para fazer sozinho. Às vezes, uma hora ou outra, você olha uma caixa sozinho, na eventualidade, mas não é seguro e nem aconselhável. Eu estou perguntando essa questão da alergia porque eu tinha, né, um cachorro que ele era alérgico, né? Infelizmente faleceu, mas não por conta de abelhas, morreu de velho. E eu não tinha alergia a ferroadas de abelha. Recentemente eu fiz uma bateria de exames por conta de trabalhar no rádio, né? Há 25 anos que eu trabalho à noite. Então houve uma... Como é que Uma mutação? Não é quase uma mutação, né? Porque uma má reposição hormonal, vamos dizer assim. Por não dormir de forma correta, né, não atingir o sono REM. O que é o sono REM? Você dorme, bum, entra naquele sono pesado. O organismo da gente para de produzir o cortisol. Que geralmente é na hora que você levanta para ir trabalhar, né? Que seria esse sono aí, né? Tecnicamente, sim. Entre 3 horas. 11 horas da noite, entre 10 e 5 da manhã. Você levanta 3 e pouco. Então, tipo assim, aí o que ocorre? Você começa a ganhar peso, engorda bebendo até água. A quantidade de adrenalina que você descarrega no universo, do organismo, acaba por desregular o restante dos hormônios e dormir de dia não é a mesma coisa. Tem até um vídeo que a gente tem aqui. Deus, quando ele fez o homem, ele fez de forma perfeita. Nós somos feitos para dormir quando escurecesse e acordar quando amanhecer o dia. O dia é para você produzir, a noite é para você descansar. Vamos colocar o fone aí, Divino, só para nós assistir esse vídeo ali. Por isso que o meu bisavô viveu 96 anos. A galinha, cara, fazer galinha dormir. Você já viu fazer galinha dormir? Não. Olha lá, nós seres humanos, galinha tem... Pode soltar o vídeo aí. Olha lá. A galinha tem tipo uma fotocélula na cabeça. Você coloca ela debaixo da árvore, debaixo da asa, né, a cabecinha dela. Não tá machucando nada. Deita aqui, ó. Tampou o olho e ela dorme. Olha lá. Não, deixa essa aqui sair. Vou pegar essa aqui. Vai assim. Tá, sem sujar minha roupa. Vem cá, põe a cabecinha aqui. Relaxa. Aí. Pronto. Pronto. Aí, ó. Tá entrando claridade aqui. Pera aí. Tá sujo. Aqui, ó. A galinha dorme. Por isso que quando escurece, o povo fala, ó, tá dormindo com as galinhas. A luz apaga, a galinha lá, pegou no sono. Isso aí é coisa da natureza, né? Quando você vê esses postes de luz aí, assim que escurece e acende, é porque a galinha tem como se fosse um sensor. Escureceu, pum. Então é animal de hábito diurno, tá? Vou pegar ela aqui, ó. Ela vai acordar, quer ver? Bora. Isso. Se soltar, vai. Tá vendo? De novo. Você não sabia, né? Às vezes você quer analisar o bichinho, você tá bem, direitinho. Ó, olha lá. Já tá dormindo já. Isso. Olha aí. Olha lá. Opa! Já dormiu. Olha que clarear o dia. Olha lá. Você que tem problema de insônia aí, né? É só cobrir a cara e já dorme. Acorda ela. Bora. Bora. Ó, vou descobrir a cabeça dela, ó. Olha lá. Acordou.
Modelão da roça, pra você que saiu da roça, mas a roça não saiu de você. Aí, ó, esse é o canto da natureza. Você não sabia disso da galinha, né? Não é pra fazer isso com os machos, né? Dizem a tradição, ele é pequenininho, né? Então também não é pra machucar o bicho, não. Beleza? Grande abraço, moçada. Segue nós aí no Instagram, curte nós aí também no Facebook. Dá lá seu clique lá. A galinha só faz isso porque ela tem... É como se fosse uma fotocélula. Clareou o dia, clareou, ela acorda. Escureceu, dorme. Feito? Grande abraço. Tá aí, Divino. Eu aprendi isso daí, cara, quando a médica me disse que eu tinha essa alergia por conta de falta de sono, né? Um sono completo, que é o sono REM. Ele vai desencadeando uma série de outras coisas, né? Transtorno como insônia, ansiedade, aí você acaba... Impressionante. Impressionante. Eu aprendi mais uma hoje. A gente tem que estar sempre propenso a aprender. Nós temos que todos os dias aprender a reaprender. Com certeza. Eu aprendi a do mel, você aprendeu a da galinha. Então, como eu estava te falando, a apicultura ela é uma atividade para ser feita a dois. Não tem jeito de você desenvolver isso com certo sucesso sozinho. Quando eu estava te reportando aqui, eu comecei com meu sogro. Quando nós viemos para cá, eu tenho 2 cunhados homens e tinha um cunhado, mas ninguém tinha aptidão. Meu sogro já um pouco mais cansado, não virou em nada o que ficou lá. Aqui eu tive que começar de novo. Outra vez, a questão da humildade, eu fui gerenciar uma fazenda no município de Poconé e lá tinha um pessoal oriundo de Santa Catarina. Eu convivi com 2 sulistas com os quais eu aprendi muita coisa. Um eu aprendi talvez um pouco mais do que eu não devia fazer. Do que o que realmente deveria. E com o outro eu aprendi o que era correto fazer. Então, o que acontece? Eles, por ser de um lugar onde a apicultura é super avançada, um não tinha técnica nenhuma, é daquele cara tipo igual você abraçar uma bola de arame farpado, né? O outro já era todo metódico. E então eu tirei proveito disso. Ó, isso aqui não dá para mim, isso aqui dá. E aí a gente fazia lá, depois o tempo foi passando e, em resumo, quando o meu filho completou ali 10, 11 anos, eu mandei fazer um macacão para ele, ele me acompanhou até os 19, 20. Tem umas fotos ali, você com o Vitão. Eu só quero fazer uma parte aqui, concernente a galinha ali, por que eu mencionei isso? Se você vai começar a trabalhar com abelhas, é recomendável, né, Divino? Ver se não tem alergia à ferroada de abelha, mesmo porque, vez por outra, uma abelha pega, né? Perfeito, pega sim. Por mais que você tenha os equipamentos e tudo, uma hora... Às vezes você faz toda a operação lá na fazenda. Quando você chega em casa ou na casinha do mel, que você vai manusear tudo, organizar para embalar, você involuntariamente você aperta uma que está lá no favo, já tomou. Já levou a ferroada. Então é assim, né? Então é bom, é aconselhável, é certo fazer o teste, né? Em casa nenhum de nós tem intolerância. Problema. Todo mundo é tranquilo. Mas é aconselhável, porque poucas picadas pode matar uma pessoa adulta. Sim, eu até vi outro dia ali um vídeo de uma onça no Pantanal, não sei onde é que não sei se é na África também aquilo, de abelhas, um marimbondo, enfim, eu sei que o bicho tá lá desesperado lá. É complicado. Passou só de relance assim no Instagram. Vamos ver ali umas fotos ali, aí você vai... Aí é o Vitão. Isso, aí a gente tá... Uma coisa que eu queria falar, você viu que ele tá fotografando aí, eu tô com um instrumento na mão ali, aquele folha ali. Então, eu ia perguntar, aquela fumaça, pergunta mais, aquele é para matar as Não, isso é outra lenda. Essa ferramenta aí chama fumigador. É o Fumigador. Fumigador. Primeira coisa, essa fumaça tem que ser fria. Ela não pode sair com faísca. Então, ali embaixo daquele fole tem um tubo que ele é desencontrado não, ele é alinhado com o outro, mas tem um intervalo entre um e outro. Então, o ar que sai do fole entra naquele tubo, ele tem uma grelha ali por baixo, e ali para cima está a munição, que a gente chama. Isso aí é o nosso fuzil, por isso que eu falo munição. Tá, o que tem ali dentro? Eu geralmente uso maravalha, cavaquinho de madeira, de preferência sem produto químico. Pode ser serra. Maravalha, mais grosso. Mais grosso. Aquele cavaquinho de plaina, né? Sei. Mas também dá para fazer com sabugo, né? Dá para fazer com o esterco de gado bem sequinho, mas não fica muito forte. Melhor é o sabugo e a maravalha. Então,
O que acontece quando você faz isso aí que a gente está fazendo? É como se disparasse um alarme na colmeia. Vamos ter fogo. Aí vem a ordem. Então vamos todo mundo encher a pança que a gente precisa ir embora. Levar o que tá no bucho. Aí elas se acalmam e você faz a operação. Tá todo mundo com a barriga cheia. O objetivo é esse. Que legal. Então é um alarme de incêndio. É um alarme, O princípio do alarme de incêndio partiu daí. Isso aí é um alarme falso, né? Na verdade, você engana a colmeia quando você faz isso. Outra coisa que eu vi, pode deixar as fotos ali, pode passar outras ali. Nesse manejo aí, você vê que eles estão com a roupa apropriada e tal, tudo certinho. O que faz uma abelha? E olha que coisa linda, isso é a paineira. Isso é a paineira no município de Santa Rita do Oeste, no interior de São Paulo. E essas flores são polinizadas? São. Então ela dá o que a gente chama lá de boeco, né? Aquelas pelotonas de paina. Obviamente isso aí era em mês de abril. Paina, para quem não sabe, é como se isso aí fosse uma árvore de algodão. E isso aí era usado antigamente para fazer... travesseiro. E colchão. E colchão. Paineira, aí sim. Abandonada. Aí você vê, ó, observa Que a lindo, diferença. cara. Aqui está muito verde, ó. Então é uma mata... Período de chuva. É uma mata ciliar no período chuvoso do ano. Isso aí, no caso, tecnicamente, não significa que toda vez que você vai, aqui a gente percebe embaixo, ali onde está pegando o jato, ali é a entrada. Ali é como se fosse o aeroporto. É a pista de pouso. É o aeroporto. A gente chama de alvado essa entrada aí. Como? Alvado. Então, então ali, ali é onde, por exemplo, elas estão trabalhando lá dentro, ela sai daquela ambientada e sai. E as que chegam. Então aí é a pista de pouso. Né? Tá. O que faz uma abelha é saber que a outra foi morta. Por exemplo, você tá ali, uma abelha senta, a pessoa... Porque tem gente que é assustada, vai pá, mata a abelha. Feromônio. Ela exala um cheiro. Exala um cheiro e aí você arrumou para a cabeça. Aquele cheiro vai estar pregado em você. Vai atrair outras e outras. Que vai falar, foi ele que matou a nossa... Porque, na verdade, assim, elas não gostam de ameaça. E você acaba se tornando ameaça. Ameaça. Porque você está com o cheiro dela. Você já chega lá para tirar a comida dela. Já é uma ameaça. Porque a comida ali, teoricamente... Você sabe o que eu tô rindo? Eu tô rindo que eu assisti o filme, a menina falou, pai... Vovô, por que é que eles vêm tomar o que é nosso? Ela falou assim, filha, em cima dessa terra nada é seu, tudo é conquistado. Então aqui a gente vê a prova clara e evidente. As abelhas trabalham e aí veio o homem lá desenvolver uma técnica de como enganar a abelha e tirar o alimento. Esse modelo aí, que você até ficou providencial essa foto, porque você vê que a caixa ninho está de uma cor e a melgueira está de outra lá. A amarela ninho é amarela. É ali onde fica a rainha e seus comandados. Eu queria ter só 10% da liderança que tem uma rainha. A gente vê aqui, Divino, ali tá essa flor do ipê, enquanto a gente vê a flor do ipê. Aí é o período seco do ano, mas é o setembro, ipê. Né? Florada do ipê, o acasalamento do sabiá. O ipê, normalmente, ele começa a florar ali por 7 de setembro em diante, né? E lá nessa região tem muito, principalmente o amarelo. Na verdade, o ipê, ele não tem só... só tem 4 cores de piúva, né? De piúva, né? Na verdade, são mais de 1000 variedades, né? As cores, eles... São vários tons de amarelo, vários tons de roxo, de rosa, branco e amarelo. É predominante amarelo, branco, rosa e o roxo. Bom, então vamos lá na cadeia de hierarquia. Vem a rainha? A rainha como eu disse, eu queria ter só 10% de... Dá para voltar aquela imagem da caixa ninho? Tem jeito? Volta. Só um pouquinho. Aquilo é um ipê branco, né? Essa é a caixa, a parte amarela é a caixa ninho. Ali estão a rainha e suas comandadas. A parte cinza que está em cima é a melgueira. Então, ali na melgueira é onde a gente coloca as plaquinhas de cera alveolada, seria como uma estrutura básica para elas iniciarem no processo de formação dos alvéolos, que é onde ela deposita o mel. A gente basicamente faz uma verificação na parte de baixo, mas o mel que a gente retira, coleta, que chama correto, é sempre na parte de cima. Há apicultores que colocam até 2 melgueiras, 3, depende a velocidade que a florada está produzindo, coloca bastante melgueira, né, em cima. Hoje lá na rádio, um ouvinte me fez uma pergunta, e eu vou até usar esse exemplo aqui, que um dia você me deu essa resposta, e eu não sabia. E a gente pode usar o girassol como referência.
O cara perguntou para mim assim, como é que eu sei, quando eu estou na igreja, eu sei que Deus está no altar. E quando eu não estou na igreja, para que lado eu olho? Eu falei, olha para o lado que o sol nasce. Sim. As abelhas, elas têm uma fórmula, um lado correto de colocar O alvado. o alvado. A orientação técnica é colocar sempre o lado do sol nascente. Se colocar ela atravessada, ela vai atravessar. Vai produzir menos, né? Produz. Mas lacra, ela vai fazer do jeito certo. Vai. Uma outra coisa, você sabia que elas conhecem geometria? Não, eu acredito para fazer o palmo daquele Não, jeito. mas olha só, se você, isso, hoje eu já não faço mais isso, captura em mato, essas coisas, mas se eventualmente você for capturar um enxame lá no mato e a madeira for torta, né? Lá um pau lá torto assim, desnivelado, você vai encontrar os favos sempre no prumo. Você não vai encontrar um favo acompanhando a tortura da madeira. Deus é justo e perfeito. Vai estar sempre no prumo. Uma outra coisa, eu já disse antes, a entrada, o acesso vai ser sempre por baixo como está ali, está nítido ali. Ó, a pista de pouso está embaixo de tudo, a estrutura está toda para cima. Bem na onde está o vapor ali. Uma outra coisa, por que isso é científico, tá? Por que a estrutura do alvéolo, que é aquele compartimento onde ela deposita e amadurece o mel e depois lacra, por que ela é hexagonal? Eu sei que devia fazer a pergunta, não eu. Não, eu queria saber, eu ia chegar lá, né? Ele é em 6, né? Em 6 lados. Qualquer outro formato vai cair. Não vai resistir o peso. Será que o 7 vai para descansar? Não. Dois motivos básicos, né? Primeiro pela resistência e depois pela economia de material. Imagine que você fosse colocar aqui numa parede dessas elementos vazados na forma dessas lajotas que a gente faz calçada. De 6 lados, você põe uma fileira embaixo, daqui a pouco aquela outra vem com aquele bico, encaixa naquele vão e vai indo para cima. Então isso é uma forma de melhorar a resistência e economizar material, porque a cera dá mais trabalho para fazer do que o mel. Então esses alvéolos que vocês colocam ali, eu já vi, você compra pronto e já adianta o trabalho. Sim, adianta. Aí, adianta muito. Então vamos lá. Uma abelha vive quantos dias? Quanto tempo? Há controvérsias, mas em média 26 dias. A operária. A operária, né? A rainha não, a rainha é bem mais. E um zangão vive 80 dias? Até 80 dias. O zangão é o marido. É o marido. Os maridos. Mas esse cara tem uma sina muito triste, Edson. Quando como é que fala? Antes da rainha princesa, né? Sim. Quando a princesa está na fase de cobertura, de acasalamento, que ela faz o chamado voo nupcial, um zangão apenas. Voo nupcial, voo tem nupcial. Ela recebe a copulação que a gente fala em pleno voo. Que legal. Você já chegou a presenciar isso aí? Não. Mas é em pleno voo. Seria como aquele avião grandão que abastece o menorzinho voando. Então ela recebe, o cruzamento da princesa que vai se tornar rainha é em pleno voo. E como é feita essa eleição divina? Legal. Mas o zangão que cruza com ela morre. É só uma também? É só uma também, porque ela fica fértil pro resto da vida. Não dá para contar para ninguém, né? Não, ela permanece fértil pro resto da vida. Inclusive, dali vai sair futuras rainhas e zangões. Sim, e os outros zangões, porque você perguntou quantos são, geralmente tem vários na colmeia. Esses também têm uma triste sina. Eles não defendem, eles não carregam comida, eles não amadurecem o produto lá dentro, que tem uma função muito importante ali dentro, que algumas não saem, elas ficam lá dentro para ventilar, para colocar as enzimas, para amadurecer. Ventilar com as asas. Isso, tem todo um processo. Sistema de refrigeração. Vomitar, né, uma espécie de enzima para amadurecer o mel, lacrar tudinho, fazer a manutenção da colmeia. Ele não faz nada disso. Eu estou olhando, ele já passou 35 minutos. O que acontece? Se der uma crise de alimento, tipo uma friagem muito intensa, uma geada, fogo, etc. Isso eu já vi. O que elas botam? Os zangões para fora, vocês vão morrer de fome lá fora, que vocês não fazem nada aqui dentro. Para contenção de alimento. Para preservar o que precisa. Peso de lastro, na verdade. Isso eu já vi, tá? Elas botam para fora mesmo. Então, assim, e uma rainha vive em média 2 anos, divino.
Tem literatura que fala em 6, tem literatura que fala em 2, então eu sempre digo que Você consegue, é possível ver a rainha quando você manuseia ela ali? É possível. Que tamanho que ela chega a ser assim? Ela é pouco maior, tanto que existe um instrumento que eu não uso, que a gente coloca entre o ninho e a melgueira, chama tela excluidora. É uma tela dimensionada, parece aquelas carcaças de filtro de caminhão, filtro de ar. Sei. Só passa as operárias. Como a rainha é maior, ela não passa para cima, então ela não põe ovos na parte de cima. Isso é uma forma de você ter um mel mais higiênico, menos perda. Já aconteceu de ter... Já vi, eu ganhei favo de mel tirado no mato de qualquer jeito. Cheio de filhote. Cheio de filhotinho. Porque ali. não tem a tela excluidora. Levar a ferroada na língua. Porque não tem a tela excluidora. Na verdade é um trem campiro. Né? Então, assim, é interessante a gente... olhar por a natureza é perfeita, né? Eu particularmente queria ter... Não, eu tô encantado aqui. Eu não sabia que a abelha fazia esse voo nupcial. Aí você me perguntou quantas são, né? Quantas rainhas? Quantas valendo, comandando é só uma, até porque se tiver duas, elas vão ferrar na briga até uma morrer. Porém, a colmeia, por precaução, a comunidade mantém alguns casulos ou ovos que, em caso de desaparecimento ou morte da rainha atuante, as operárias imediatamente começam a alimentar aquilo e pode ocorrer o nascimento de várias delas, de várias princesas, simultaneamente. Então... Mas como vai ficar só uma reinando, adivinha qual é a principal técnica para que a melhor de todas sobreviva? Como é que elas fazem? As melhores vão defecando sobre as mais fraquinhas, ou seja, elas literalmente fazem cocô sobre as mais fracas e só uma vai assumir a posição de princesa para cruzar com aquele zangão que tem aquela sorte. Resumindo, não é todo mundo abraçado, não. É só uma. Pode uma. Ser que nasça mais de uma. Mas na hora que... A gente tá falando aqui em regurgitar, em defecar, mas não é nada nojento não, porque da abelha ali não tem. Se você comprar um mel puro, É bem diferente da mosca, né? Se você comprar um mel com algum problema de impureza, de um aspecto feio, certamente a culpa não é das abelhas, é do apicultor. É o manuseio. É o manuseio. Por exemplo, você quer ver um mel horrível, coloca as suas caixas perto de uma lavoura de fumo. Você não suporta o mel. Ela vai na flor, né? Você quer um mel suave? Que eu já nunca, faz muito tempo que eu não consigo, porque ninguém planta mais isso. O gergelim. É lá em cima na serra, lá a galera planta. O gergelim é fantástico. Pensa no mel. A rainha, então, ela se alimenta de quê? Ela se alimenta de geleia real. Esse é o produto mais caro que tem na... Esse é o mais caro. Em pequena, é produzido em bem pequena quantidade, a partir das enzimas das operárias jovens. Elas alimentam todos os filhotes até aproximadamente os 3 dias de idade. Depois você já começa a alimentar com o pólen. E a rainha não, a rainha é geleia real a vida toda. Tanto que você Por isso que ela cresce. Ela é maior. Então, na verdade, a geleia real é um suplemento. Nossa, acho que eu trouxe aqui. Dá para colocar aqui, porque eu não consigo decorar essas coisas todas. Aqui eu estou lendo aqui, enquanto você vai falando aí. Isso. Aqui está dizendo aqui que problemas como alergia aqui, 400 picadas pode levar um adulto a óbito, até menos, né? Dependendo. Depende muito do organismo. Isso aí são estatísticas, né? São dados. Então, até 400 picadas, em média, pode levar uma pessoa adulta... De uma vez só. Obviamente, a óbito. E também, 5 ou 6 também pode levar, se o cara for alérgico, porque ele vai trancar a garganta, passou a respiração... incha, né? Alguns segundos já foi, né? Vamos voltar ali nós estávamos na rainha. Isso, na rainha. Uhum. Ela vive até 2 anos, as operárias elegem simultaneamente, não era isso que a gente estava. Não, estava falando da geleia real. Da geleia real. Então tá, os produtos, cera, pólen, própolis, geleia real. Ela é uma substância cremosa, sintetizada pelas abelhas operárias jovens. E aí o seguinte, dentre outros benefícios, enumera aí que eu não contei, tá? Eu podia ter colocado de 1 a 20, sei lá. Regenera a mucosa do estômago, reduz gastrites, úlceras, desintoxica o fígado, é eficaz contra a hepatite, contra a cirrose,
aumenta sensivelmente as defesas naturais do organismo, ajuda a memória e a concentração, combate a gordura no fígado e diminui o colesterol ruim. Tá bom para você assim ou precisa mais? Então, aí estão os poderes curativos do mel. Antigamente... Da geleia real. Da geleia, eu digo assim, no contexto, né? Porque o mel só é um produto, né? Ele é um e hoje está quase sendo secundário. Hoje ele já... O que vale a geleia real hoje? É possível encontrar geleia real pura? Eu não produzo, tá? Não tenho, porque eu não fico lá o tempo todo nas colmeias, né? Não tem como tirar, né? Tem, mas aí eu teria que ter mais tempo para cuidar só disso. Como eu não tenho, eu compro, né? Tem uma fonte aí que me foi garantida e eu fui atrás, pesquisei, eu compro. Mas são vidrinhos minúsculos assim, você tem que colocar na gaveta da geladeira, não pode congelar e nem ficar embaixo. Tem que ficar ali onde fica aquela gaveta que fica embaixo do congelador, né? E a 5 graus. a quantidade a ser graus. consumida é tipo molhar um palitinho e pôr embaixo da língua. Ela é meio ardente. No mesmo calibre do própolis. Isso. Picante, né? Picante. Divino. E você paga quanto nesse vidrinho em média? Ah, faz tempo que eu não compro, hein? Porque quem usa a minha filha e agora ela tem a casa dela, ela vai lá e compra, né? Mas não é barato. Não é barato. Eu consumo bastante em casa o mel com pólen, que é esse aí. Então, o mel com pólen, a gente, assim, pesquisando do Dr. Google, e você tem propriedade para falar sobre isso, esse aqui é um santo. Isso sim é um remédio. Na verdade o pólen, ele também é um alimento super completo. Não vamos falar o termo remédio, mas tem poderes curativos. Tem poderes curativos. Então, o que é para os menos esclarecidos, o pólen é o que o caipira chama de samora, ou saburá, né? É aquela massa, né? Ele é conhecido como pão das abelhas. Pão das abelhas. Olha só as propriedades. Ele é uma fonte de proteína das mais raras que existe. Ele traz uma coisa interessante. O pólen, as abelhas trazem nas patas. Quando você vê aquele movimento dela na florada, visitando com as patinhas... Uma coisa que eu aprendi, me corrija se eu estiver falando heresia, as plantas precisam fazer sexo. Sim. E quem é que faz o sexo com a planta? A abelha. Ela vai lá com o pezinho, né? Aí ela visita flor por flor. Polinizar. Aquela polinização. Ela tira o pólen na pata de aqui e leva para outra. Vai na outra. E aí vai germinando. Então, por exemplo, você já viu flor de rosa do deserto? Já. Mas é pouca. Porque não tem atrativo para a abelha. Aquilo não cheira... Além dela não ter, a rosa não... Nada contra a rosa do deserto. Sim, lá em casa tem muita. Além de não ter, para você obter aquelas cores, você tem que meter farinha de osso, a opção de... E tem que cruzar. Aí, recentemente eu vi um vídeo de um pesquisador. É igual a pitaia, né? O cara vai lá, ele está lá no Nordeste, onde que é o clima apropriado para ela, seco, né? E ele sabe com o que ele faz a polinização? Com espinho de bocaiúva. Espinho de bocaiúva. Espinho de bocaiúva. Eu vi o camarada fazendo a polinização da pitaia com cotonete. Cotonete. Porque a cigarra não é. O mesmo princípio é para o maracujá. Maracujá, porque a cigarra não. A abelha não gosta de flor muito grande. A mamangava, na verdade. A mangava. Onde ele não. Hoje já tem, né? Já tem pesquisa que desenvolve a mangava em laboratório, mangango, que a gente fala, e solta lá na lavoura, vai produzir muito maracujá. Mas se o cara não tiver acesso a essa tecnologia, tem que fazer na mão. Então é uma biotecnologia. Então tem tudo isso. Então, assim, é muito louco isso. E uma coisa que tá em voga agora é o veneno. O veneno hoje é a bola da vez, né? Que é chamado de apitoxina, é o veneno da abelha, para terapias com dor, né? Dor muscular, dor nevrálgica, essas coisas. Olha só que interessante, ó. Aquilo que a abelha, aquela toxina que ela libera... Na hora que ela te ferrou, por isso que muita gente fala, eu tomo tanta picada de abelha que eu não tenho nem reumatismo. Então, se for assim, eu vou viver 200 anos. Não, eu já tomei muita ferrada de abelha. Hoje eu evito. Então, porque já aconteceu assim de ficar 24, 36 horas com a cara bem inchada, né? Então mas o que Mas é por conta do dormir pouco. Aí alguém vai falar assim, pô, mas isso não seria um contrassenso? Porque quando a abelha pica, aquele ferrão fica na sua pele, ela morre.
picou ali, aquela já não vai voltar a produzir mais nada. Porque ela deixa um pedaço dela ali, né? Porém, a técnica de extrair a apitoxina é como se fosse aquele pulso que você usa na cerca elétrica. Aí coloca uma armadilhazinha lá na entrada, ela chega e espelha uma pequena quantidade de veneno, vamos chamar de veneno, a apitoxina, mas não espelhe o ferrão. E ela continua viva e produzindo. No final do dia, o cara, que obviamente isso é para profissional, né? Não é um trabalho para amador, ele vai lá, recolhe aquilo, raspa com muito cuidado. Claro, tem que tirar o chapéu para a ciência. Então assim, aí... Ainda não conseguiram sintetizar isso? Não, ainda não. Ainda, né? Ainda não, Então, assim, são situações que você vai entender. Se você quiser entender um pouco de tudo isso, tem que ler Helmut Wiese. Esse é o papa da... No Brasil é ele e depois os outros. Na pesquisa contábil a gente fala, você tem que beber de alguma fonte para escrever alguma coisa segundo alguém. Então, se o cara for lá escrever sobre apicultura, ele tem que ler Helmut Wiese. Você vai falar, mas com Helmut Wiese. Você vai falar assim, mas quem é esse cara? Brasileiro, Santa Catarina. Faleceu em 2022. Né? E é o cara. Ele é a referência para os outros. Qual que é o consumo médio de mel? Isso é interessante, né? Lá em casa a gente está bem acima dessa média. Na minha casa também. Suíça, 1,5 kg per capita ano. 1,5 kg. 1,5 kg. Alemanha e Estados Unidos na faixa de 1 kg. Dá como 960. Vamos aproximar para 1 kg. Brasil, 60 gramas pessoa ano. 2 colheres de sopa. Por ano? Por ano. Eu tomo uma por dia. Ô Divino, me perdoa se eu falar heresia aqui. Claro que para a gente falar uma coisa dessa daqui, a gente tem que ter um embasamento científico, mas isso aqui, ele ajuda muito pessoas que estão assim... Sim. Com hemorragia, anemia... Nível de plaquetas baixas. Eu falo porque eu já acompanhei, tem histórico de pessoas, inclusive, esse aqui, as pessoas das quais eu tive contato com elas fazendo quimioterapia, começaram a fazer o uso do mel com pólen. Nós não estamos vendendo o elixir da juventude, da vida eterna, não é charlatanismo. A pessoa perguntou o que é isso. Eu falei, olha, isso aqui foi Deus quem fez. Não vai te causar efeito colateral nenhum, pode levar para o médico lá, mas é mel com pólen. Ele aumenta o nível de plaquetas, melhora a anemia. Já há pesquisas dizendo que ele ajuda a melhorar o humor do sujeito com depressão. Então, eu ia entrar nesse viés também, porque eu lido muito com pessoas com distúrbio emocional. Sim. Embora eu não tenha formação acadêmica em psicologia, psiquiatria, neurociência, psicanálise, mas como a gente é curioso na literatura, então o que eu sei e tenho acompanhado isso daqui, ele é como se fosse assim, dar uma regulada naturalmente. Sim. Mas tem que ser mel de verdade, gente. Não sai comprando melado de açúcar aí, gato por lebre. O Divino passou, você que está entrando agora no nosso podcast, bem no começo ali, ele fala, como é o nome do Major? Major dos Santos. Major dos Santos deu a senha ali, como você fazer o teste para saber se o mel é verdadeiro ou não. Com água. Água mineral. Você pega a água ali, põe um pouco de mel na tampinha, água fria, joga em cima, ele vai aparecer como se fosse um holograma. Isso. Ele vai aparecer aquela figura hexagonal, 6 lados. Os 6 lados da colmeia. Do favo, alvéolo. Do alvéolo. É isso. Mas eu tenho histórias divinas de pessoas que realmente eu quero trazer a público isso daqui. Não estou falando heresia, tá bom? Também não estamos divulgando aqui charlatanismo nem curandeirismo. São as propriedades curativas do mel. Uma coisa que eu não sabia e a gente estava conversando aqui em off, eu assisti naquele Discovery, os caras que faziam aqueles taxidermia, né, Juninho? Taxidermia. O que é isso? Empalhar animais. Os caras usavam mel. E eu via que eles faziam também mel e própolis. Sim. O própolis. E que é com álcool de cereal, tal. Na verdade, ele é bem forte, né? Os caras diluem. Aquele é manipulado já. Já é manipulado. E você disse que quando entra, por exemplo, ali a cometa, ela não mata. Aí sofre invasão de algum inseto, um bicho grande lá, as abelhas fazem essa defesa? Se elas não derem conta de botar o inimigo, o invasor, para correr,
elas envenenam ele, poucas picadas, camundongo comum, né? Com aqueles ratinhos do mato. Aqueles marronzinhos. Elas envenenam ele e ele encantou ele num lugar lá de forma que elas possam passar, invernizá-lo com o própolis, se eu puder dizer isso. Sim. Invernizam ele e ele fica lá perfeito, não cria bicho, não cai nem o cabelo. Você olha lá, parece que ele está vivo, só que ele está sequinho, ele não fica incomoda. Um móvel de decoração. Aí você vai falar assim, grande coisa, os egípcios já faziam isso para preservar as múmias. E esses caras aí... Que quando vocês veem aí esses arqueólogos descobrindo múmias lá, outro dia desse eu falei, você ainda é possível sentir o cheiro do mel. Pois é. Porque ele abriu a cova, né? Eu senti o cheiro do mel. Porque realmente eles usavam mel para fazer. A civilização que, até onde a gente sabe, é a primeira que utilizou as propriedades de conservação do própolis para preservar as múmias. Você lembra, eu não sei se foi Quéops que eles encontraram, me perdoa se eu estiver falando heresia, um pote de mel, né? Eu não tenho esse conhecimento. Tem uma múmia lá que eles encontraram com um pote de mel. Pote de mel. Bom ainda. Então. E uma outra coisa... coisa... Mel vence? Não. Os técnicos, o pessoal que trabalha comercialmente com isso, diz que o ideal é consumir até 2 anos. Em até 2 anos após a coleta. Mas isso depende muito da forma como você coletou, da higiene, do processo que você fez lá e tal. O que acontece? Ele pode, em passando os 2 anos, perder algumas propriedades ou diminuí-las, mas não que ele fique imprestável. Nesse caso, eu sou obrigado a discordar da ciência. Tiver lacrado? Tiver lacrado, né, ao abrigo da luz, sem contato com o ar, né? Oxigênio, né? Às vezes eu já abri garrafa de mel com 3 anos, 4 anos guardado, o bicho fica da cor da tua camiseta, mas você vai, o bicho tá aquele saborzão que tá até ardendo de gostoso, parece que da roça, parece que ele fica melhor. Uma outra coisa em relação aos favos, quando a gente falou da estruturazinha que a gente põe, se você observar a posição deles na colmeia, eu falei que ele fica no prumo. Sim. E de cada lado da placa tem o alvéolo daqui e o daqui. Você não vai encontrar assim. Você vai encontrar levemente inclinado para dentro. Porque quando ele chega, quando elas trazem, porque o pólen é retirado nas patinhas. Lá na pista de pouso. Na flor lá, você vê elas polinizando, aquilo elas estão retirando o pólen. O mel... ele é um outro insumo que elas trazem, né? E aí, ele é sugado, é o néctar. Ele é sugado, aí ela vai lá e literalmente vomita lá no alvéolo que já está pronto. É passado por um processo. Por um processo de amadurecimento e tal. Portanto, se ele for reto, ele vai derramar. Então, ele é um pouquinho inclinado. Elas vão fazendo, amadurecendo, e você já teve a oportunidade de ver, lá em casa, inclusive, quando elas terminam o processo, que ele está madurinho, elas lacram. Cria uma película mínima, aquilo chama o processo de operculação, ou seja, elas lacram. Operculação. Por isso que quando você vai centrifugar o mel, os profissionais utilizam um pente, 4 perninhas, assim, tipo aqueles pentes que os Black Power usavam para ajeitar o cabelo. Aqueles garfos de pentear cabelo. Aí ele arranha, ele desopercula. É como se rompesse o lacre da colmeia. Isso, aí bota na centrífuga, né? Isso é física, roda para um lado e ele sai de um lado. Você inverte. Como é feito isso? Um dia eu cheguei na sua casa e vi você fazendo isso. Você faz esse processo todo, passa na centrífuga? Não, eu não utilizo nenhum processo mecânico ainda. Eu não me adaptei com a centrífuga. Ah, você espreme? Na mão. Alguém pode dizer, você está na contramão da história. Isso é um princípio meu. Eu fui tentar trabalhar... na paixão caipira mesmo. Paixão caipira. Fui tentar trabalhar com centrífuga e quebrou muito o favo, virava aquela paçoca, aquela confusão. Falei, não, vamos continuar no modelão da roça mesmo. Aí eu vi você aquecendo isso aqui numa panela. Isso aí eu tiro em banho-maria. Então isso aqui é o excedente, aquele resíduo que ficou no favo que você não conseguiu tirar esse panela. Isso. Lá no começo, quando a gente estava engatinhando com essa atividade, a gente pegava isso e colocava lá de volta, perto das colmeias, de alguma forma elas reciclavam. Aí esse catarinense que eu te falei que era bruto, que tá louco, ele me ensinou esse processo. Eu lembro, Divino, uma vez a gente foi gravar uma matéria, né, lá por Revista Sertaneja, e o Divino acabou me dizendo que isso aqui, os atletas, né,
De alto desempenho. Alto desempenho usam isso como um suplemento alimentar natural. Que não aparece em exame antidoping, até porque não tem química, né? Então, o processo é extremamente natural. Isso aí para chegar aí, Adilson, mas depende muito do clima e do tempo que você tiver. Mas de 3 a 4 horas não pode fritar, não pode ferver. É banho-maria, como se você estivesse cozinhando um pudim. Então você pega todo aquele resíduo, coloca lá numa vasilha que cabe dentro da outra, obviamente, e bota fogo embaixo da primeira vasilha. Ô Divino, a gente tem assunto aqui, cara, para conversar uns 10 anos, se for falar, entrar assim, o tempo é curto. Curtíssimo. Ficou alguma coisa que a gente não abordou aqui que você gostaria de falar, Divino? Porque, cara, a gente vê que você tem conhecimento, você dá cursos para quem queira, tem alguma página sua, alguma coisa assim? Não tem. Eu sou meio quieto no meu canto. Se quiserem te encontrar, comprar seu mel... Não, se você quiser comprar meu mel, o contato você tem, né? É só... Mas pode por aqui? Pode por aí. Então paixãocaipirapai@terra.com.br. Aí você vai falar, por que você tem essa coisa com o Paixão Caipira? A música do Zé Camilo, que ele gravou com o Daniel, que também é Zé Camilo, de batismo. Você saiu da roça, mas a roça não saiu do céu. Não, então, eu só queria deixar uma coisa aqui. Tem um verso numa música do Zé Ramalho, que chama O Criador da Natureza. Para mim, isso é a essência do que é o mel. Ele diz assim, a abelha por Deus foi amestrada sem haver um processo bioquímico. Até hoje não houve nenhum químico para fazer a ciência dizer nada. O buraco pequeno da entrada facilita a passagem com franqueza. Uma é sentinela de defesa e as outras se espalham no vergel. Sem turbina e sem tacho fazem mel. Como é grande o poder da natureza. Obrigado, Divino. Muito obrigado da sua presença aqui. Fabuloso. Uma aula, eu acredito, que dá para a galera pelo menos ter um pouco de noção do que significa, né? Lidar com mel. Eu sei que isso é bem categórico nas coisas que você faz. Espero que você tenha ficado feliz também. Muito feliz. Com esse bate-papo aí, que esclareceu para muita gente, inclusive para mim, né? Mitos e a verdade sobre a apicultura. E olha que nós não sabemos nada. Me permitam um agradecimento à minha parceira atual, né? Depois que eu ensinei várias pessoas, o meu filho, você sabe, a carreira dele é diferente disso. Outros que eu tentei não deu. A minha esposa me acompanha tem 15 anos aproximadamente. A dona Elza, ela faz um trabalho detalhado. Quando o Divino chega aí para fazer, agora eu vou falar uma metáfora. Ela conta as abelhas pelas patas traseiras, né? Isso. São 3 pares de patas, 2 pares de asas e 5 olhos. 5 olhos, né? 5 olhos. Ela consegue contar as abelhas pelas patas traseiras. Beijão, dona Elza. Um abraço para a senhora. Divino, muito obrigado. Valeu, irmão. Pena que foi só uma hora, passou que eu nem vi, ó. Pois é. Passou. De repente pode haver outras oportunidades. Com certeza. Grande abraço. A você que nos acompanhou até o presente instante, meu muito obrigado. O Modelão da Roça está aí disponível no Spotify, também no YouTube. Clica lá, segue, aciona para estar recebendo as notificações. Dizer a você que por sobre a face desta terra nós somos e sempre seremos eternos aprendizes. É necessário, imprescindível entender que nas alturas dos céus existe um Deus de bondade, de misericórdia, que nos criou a sua imagem e semelhança, e esse mesmo Deus nos deu o poder da palavra, a capacidade de criar. Quando Deus estava criando, né, os céus e a terra, diz que o nosso cérebro, diz que não, a ciência comprova que o nosso cérebro tem as ondas, né, as ondas delta, são até 7 ondas, mas se nós estamos ali no estado de criação, elas podem chegar a 14. E nas Sagradas Escrituras, traduzindo do grego para o aramaico, diz: no princípio a terra era sem forma e vazia, disse Deus, haja luz. São 14 palavras. Que Deus possa realmente abençoar a sua vida, que você possa tomar iniciativa para acreditar no seu projeto, seja ele qual for, não desistir dos teus sonhos e por mais desanimado que você possa estar, entender que você foi feita à imagem e à semelhança do Criador. Você realmente é aquilo que acredita ser. Um grande abraço, até a semana que vem, se esse mesmo Deus assim nos permitir. Aô, tchau, tchau, tchau!